O jogo de hoje acabou com o Grêmio em cima. O último lance do jogo foi o Carlos Vinícius chutando uma bola que tirou tinta da trave. Isso poderia nos animar, nos encher de esperança, nos motivar, mas na verdade isso foi apenas a cereja de um bolo de irritação. Fim de jogo no Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo 3, Grêmio 2. Gente, por onde começar, né? Um show de horrores a gente viu no Rio de Janeiro, um show de incompetências do Grêmio, um show de erros e um show de amadorismo. Por onde a gente olhasse hoje para o clube Grêmio Futebol Porto Alegrense, a gente tinha motivos para se entristecer. E eu vou começar aqui uma cronologia dos fatos, né, que me irritaram. Eu vou até começar com o mais idiota de todos. Vou começar com um fato minúsculo, um fato irrelevante. Mas eu faço questão de aproveitar a minha irritação e tocar nesse assunto, que é o patrocínio do Grêmio, que o Grêmio tem aqui no peito, né, as tintas Coral, uma marca conceituada e, enfim, conhecida, legal, que a gente conseguiu, né, substituir esse patrocínio pela Pix das Estrelas, que deu um rolo e foi uma confusão e uma história muito bizarra. Saiu, entrou outro, não perdemos dinheiro, legal. Mas assim, cara, assim, por que eu tô falando disso, tá? Eu já vou entrar no jogo, mas por que eu tô falando disso? Porque a gente vê o conjunto da obra dessa gestão, que graças a Deus está se despedindo do Grêmio. É um conjunto da obra, cara, que é pavoroso por onde a gente olha. Aquele patrocínio das tintas Coral é de um amadorismo, cara, é de uma feiura. Assim, ó, no meu colégio, eu juro pra vocês que não é força de expressão, no meu colégio a gente fazia serigrafias mais profissionais para jogar o torneio do colégio. Aquilo ali é feio, aquilo ali é monocromático, aquilo ali tem até uma frase embaixo que é impossível de ler, né? É um troço bizarro na camisa do Grêmio, né? Nada contra a marca, que eu repito, é uma marca conceituada, de tinta, tá tudo certo, mas a aplicação que foi feita, aí alguém vai dizer, mas foi às pressas, mas é porque trocou o patrocínio. Não interessa, cara. O Grêmio é um clube de orçamento de $500 milhão, mais de $500 milhão por ano. Não pode ser aquele amadorismo. Aí alguém também poderia dizer, mas daí você tá achando feio, você tá achando que tem uma frase que não deveria ter, que é ilegível, que não sei o quê. Isso aí é o problema do marketing do patrocinador, não é do Grêmio. Não, gente, não. Isso aí é a minha área profissional, inclusive eu falo com alguma tranquilidade. Cara, muitos lugares em que tu vai anunciar, tu tem que obedecer um padrão, tem que obedecer uma estética, um tamanho, uma lógica, né? Às vezes, se é um evento, se é alguma coisa, eles querem manter uma estética, eles querem manter né, enfim, uma imagem do próprio evento, do próprio local que está sendo patrocinado. Isso eu tô falando de um beabá aqui. O Grêmio dá a impressão que se tu botar um patrocínio da tua carrocinha de cachorro-quente, que o logo é alguém mijando não sei onde, os caras vão botar aqui e tá tudo bem. Não tem nenhum regulamento, nenhuma preocupação, sabe? Vai lá, cola, tá pagando o patrocínio, cola, sabe? Então, assim, antes do jogo começar, eu comecei a olhar as imagens dos jogadores do Grêmio caminhando ali, com aquela coisa bizarra da Coral aqui, e embaixo um patrocinador confuso, para dizer o mínimo, que não paga o Grêmio, que tá atrasado, né? Que também, né, é outro assunto que a gente pode colocar alguma culpa na direção, talvez, né, pela escolha, pela investigação, né, o CEO não tá mais aí pra gente entender, mas enfim, aí tu vê assim, tu começa já a sentir um cheirinho de esculhambação nessa idiotice que eu tô falando da camisa. Só que daí a câmera dá um zoom out e tu olha pra escalação do Grêmio em campo. A escalação do Grêmio em campo. Cara, aí, obviamente, eu tô saindo um pouco da direção do Grêmio e entrando na comissão técnica, no Mano Menezes e etc. Mas eu digo um pouco porque a diretoria do Grêmio tem que também ter um pouco de controle sobre isso. Cara,
Vamos poupar? Não vamos, esse jogo é importante. Vai o presidente junto no avião, tira o peso do jogo, bota o peso no jogo, rifa o jogo, né? Essas tintas aí, falando no patrocinador aqui, essas tintas que a gente quer dar pro jogo também tem dedo da diretoria, tá? Ou deveria ter. Mas vá lá, agora eu tô entrando na comissão técnica. Cara, quem fala aqui é um cara que passou pano pro Renato, pro Quinteiros, eventualmente até pro Mano Menezes, e para quem veio antes do Renato e para quem vai vir depois do Mano, na questão de poupar jogadores. Eu sempre defendi, eu sempre achei algumas críticas injustas, principalmente quando tem sentido a poupada. Porque que teve uma época que a imprensa tinha uma algeriza sobre poupar jogadores, né? Não podia ouvir falar nesse termo, eles saíam atacando. E eles não queriam nem entender o contexto. Tem contextos, tem jogadores que estão desgastados nos testes fisiológicos e afins, tem às vezes uma Copa para jogar 3 dias depois e que de repente tu precisa estar com os caras 100%, tem jogadores com tendência a se lesionar, tem jogadores que até por mais que não se lesionem vão ficar jogando a 60% do seu rendimento vários jogos, de repente tu deixa o cara descansar uma rodada, ele volta a 90% no próximo. Então tem vários contextos que poupar faz sentido. E eu aqui, quem fala aqui é alguém que já bateu muito nessa tecla e já fez muitas defesas a inúmeros treinadores e times variados do Grêmio por conta disso. Mas agora eu mesmo vos digo, ou pergunto, qual era o sentido de poupar hoje? Porque, repito, quando a câmera deu um zoom out, eu vi o Grêmio com um time misto em campo. Um time misto depois de uma data FIFA. Acabou a data FIFA, estava todo mundo descansado e tranquilo, e com ritmo e com condicionamento, tudo certinho. Teve um jogo contra o Vasco e depois o Grêmio poupou metade do time. E nesta metade, talvez não, com certeza estavam os melhores jogadores da equipe, que hoje respondem pelo nome de Arthur e Carlos Vinícius. É inacreditável. É inacreditável. O Grêmio acabou o jogo com uma zaga de guri. O Grêmio acabou o jogo entrando alguns titulares ou eventuais titulares. Entraram até uns caras tipo Cristaldo e Pavon, que nem são exatamente titulares, mas que são os caras que, tipo assim, cara, o que faz mais sentido? Começar com Pavon ou com Lucas Esteves de ponta? Assim, cara, o que o Mano quis fazer, cara? É inacreditável. O Grêmio perdeu o jogo no primeiro tempo, literalmente. 2-0 pros caras. O segundo tempo a gente ganhou. O segundo tempo, ele só deu uma corrigidinha na cagada. Não foi assim da água pro vinho. Ele só deu uma leve... Tá, não vou fazer um absurdo, vou fazer só algo ruim. O Grêmio ganhou o jogo no segundo tempo. Só que perdeu o primeiro por 2-0 e ganhou o segundo por 2-1. É inacreditável, cara. É inacreditável. Lucas Esteves era o nosso ponta, só pra dar uma dimensão da coisa. E ali a gente torrou o jogo, né? A gente botou o jogo fora nos primeiros minutos do jogo. E quando tu dá essa esvaziada na partida, poupando Arthur, Carlos Vinícius, não sei mais quem, cara, tu dá até um recado pros teus jogadores. E, galera, esse jogo não é tão importante. E eu já disse isso outras vezes, quando o Grêmio rifou lá contra o Bahia, eu acho, quando não sei quem também fora de casa. Cara, o Grêmio tem um time que precisa jogar com a corda esticada. Se o Grêmio não jogar com a corda esticada, esquece. E quando tu dá esse recado pros caras, além da qualidade ser inferior em campo, a mentalidade também é inferior. A pegada é inferior. Talvez salvando raras exceções, o Marlon é um cara que eu acho que joga sempre na batida correta e tal, mas o time como um todo joga um pouquinho mais... né, aqui. E aí, cara, se o Grêmio jogasse com o Arthur, com Carlos Vinícius, com sangue nos olhos, eu não sei se ganharia do Botafogo. Eu não sei se ganharia do Botafogo no Rio de Janeiro, porque é parada dura. Agora, se tu esvazia o jogo em todos os sentidos, da escalação, do anímico e não sei mais o que, cara, aí é praticamente impossível. É praticamente impossível. Né? E eu digo a mesma coisa, só que agora com um agravante, porque agora a gente em tese tá muito mais livres do rebaixamento do que antes, né? Talvez agora a gente esteja com certeza ou 100% livres do rebaixamento, já atingindo uma pontuação que nos tira da briga.
quando eu falei isso, acho que contra o Bahia, ou outro jogo que o Grêmio andou rifando também, a gente já estava numa situação confortável, mas claro que tinham pontos ainda importantes a serem conquistados. E eu falei assim, cara, eles estão pensando pequeno, eles estão rifando esse jogo fora na ocasião lá, eu acho que era pra vir com força máxima na arena contra o Juventude, porque ali era o jogo, era 6 pontos, era contra o adversário direto, se ganha o jogo ali, encaminha mais uma tranquilidade pra escapar do rebaixamento e tal, mas eles estão pensando pequeno, porque eles não estão pensando na Libertadores, eles não estão pensando em G alguma coisa, porque pra pensar em G alguma coisa, tu tem que ganhar muito mais jogos. Tu tem que fazer uma arrancada muito mais importante. Para escapar do rebaixamento é fácil, era ganhar mais 1 ou 2 jogos ali na época, né? Agora empatar mais um, nem sei se vai precisar, né? Então, só que agora não é nem pensar pequeno, cara. Agora é não ter lógica. Assim, tu vai rifar o jogo de hoje para focar no Palmeiras na Arena. Mas o que vai te levar a ganhar do Palmeiras na Arena? Porque pré-Libertadores não vai te levar. Com a derrota de hoje, esquece, cara. Se tu rifar um jogo pra priorizar o outro, tu não vai a Libertadores nenhuma. E se tu tá pensando em ganhar do Palmeiras, porque o Palmeiras talvez esteja fragilizado, focado na Libertadores e tal, e vai ser na nossa casa e papapá, se tu tá focado em ganhar do Palmeiras por conta disso, eu te pergunto, pra que tu quer ganhar do Palmeiras? Pra que tu quer ganhar do Palmeiras? Aonde vai te levar essa vitória do Palmeiras? Porque é uma poupada que não tem sentido lógico se a gente olhar o geral, cara. Tu esvazia, tu entrega, tu rifa o jogo de hoje pra focar no próximo. Não, cara. Se tu tá sonhando com algo alto, uma pré-Libertadores que seja, tu tem que ganhar, ou no mínimo empatar com o Botafogo hoje e também ganhar do Palmeiras na Arena. Sabe? É um troço que, cara, não entra na minha cabeça. E fala alguém aqui que entende perfeitamente a lógica de poupar, entende que o jogador não é máquina, não é porque ganha 1 milhão por mês que ele vai ser uma máquina, ele vai cansar, ele vai se lesionar. Então, assim, eu entendo, eu já passei muito pano, já fiz muita defesa em relação a isso, mas hoje, cara, hoje, depois de uma data FIFA, sem ter nada de Copa no meio, sem ter... Que isso? Pra que isso, cara? A comissão técnica entregou o jogo de hoje. Incinerou 3 pontos hoje, ou pelo menos 1 ponto. Incinerou. Mano Menezes responde diretamente por isso. A direção, se teve participação, responde junto, né, como coautora da cagada, e se não teve participação, responde talvez como negligente, porque deveria ter se metido nessa jogada, né? Então, cara, assim, inacreditável o que aconteceu hoje ali no Rio de Janeiro e não deu pra entender. Não deu pra entender. Cara, a escalação do Grêmio, cara, não deu pra entender. Sério, agora é sprint final, reta final, dá pra botar uns caras ali e fazer um sacrifício, ou pelo menos poupar muito menos, né? Não inventar moda de Lucas Esteves jogando com o Marlon, sabe? Faz um beabá, cara. Bota quem tem que botar. Enfim. E o terceiro item, né? Eu falei eu comecei com o patrocinador, eu fui pra escalação, que talvez seja o ponto mais bizarro da noite, né? E eu vou acabar com o elenco do Grêmio, que a gente já falou muito aqui, né, da última janela, que foi muito boa, mas mesmo depois do jogo contra o Vasco, que tava todo mundo feliz, faceiro, empolgado, eu disse, cara, realmente a janela foi boa, talvez a melhor da gestão, mas ela só nos deu um time. O desafio da nova gestão talvez seja, talvez não, com certeza será, nos dar estofo, nos dar consistência, nos dar mais do que um time, nos dar um elenco. A gente não pode ficar nessa vidinha de que saiu Arthur e Carlos Vinícius e acabou o time. E foi o que a gente viu hoje, cara. Foi o que a gente viu hoje. Né? Tipo assim, tu tira 3, 4 peças, cara, é o Grêmio que tava patinando lá no Quinteiros, quando o Mano Menezes começa também, tava tomando o pau do CSA. Então assim, cara, tem alguma coisa de muito errado aqui, sabe? Tu não pode tirar o Carlos Vinícius, que talvez seja um dos melhores centroavantes do Brasil no momento, e aí tá lá o André Henrique, com todo respeito ao André Henrique, não, eu já falei sobre ele, não é um jogador desprezível, talvez seja um titular indiscutível do Goiás, do Atlético Paranaense, um guri que ele tem qualidades, ele não é um cara, vai estar no Lajeadense, na Série C do Gauchão, não tô destruindo o guri. Só que pro Grêmio, cara,
pro Grêmio tu sair de Carlos Vinícius. É tipo tu ter o Suárez e o reserva do Suárez é o Galdino de centroavante. É isso, é essa vidinha que a gente tá vivendo há muito tempo, sabe? Né? Eu não tô dizendo que tem que achar um cara do mesmo talento do Arthur, não existe como tu achar isso. Foi uma sorte o Arthur querer voltar pro Grêmio e tá com essa idade ainda e insatisfeito com a Europa e tudo mais que rolou na carreira dele. É uma sorte, é uma conjunção de fatores. Agora, tu não pode sair o Arthur e o Dodi armar o time, né? Ou tu não pode confiar no que o Cristaldo vai ser o nosso camisa 10 a essa altura do campeonato. Enquanto tu não tem nenhuma perspectiva em relação a isso, né? Então é muito complicado, cara. É muito complicado a gente entrar com um time tão bagunçado pelo Mano, sobretudo com um elenco frágil que a gente ainda tem, né? Se a gente fosse o Palmeiras, entrou com o time misto, não vai sentir tanto, né? Mas o Grêmio sente. O Grêmio sente, e isso, embora seja culpa da direção, né, que montou o time, disso o Mano Menezes deveria saber. Né, que tu não é o Palmeiras. Que tu vai fazer essa mexida bizarra sem nenhum nexo, sem nenhum motivo, vai ter uma consequência muito grave. Repito, tanto é que ele conserta minimamente, bota o Carlos Vinícius no jogo depois e, cara, já dá uma mudada, já dá uma reerguida. O Grêmio ganha o segundo tempo, inclusive. Né? E repito, o último lance do jogo é o Carlos Vinícius chutando uma bola a 5 centímetros da trave. 5 centímetros da trave, ali poderia ser o gol do empate. O que torna tudo mais irritante ainda, porque o Carlos Vinícius, se tanto, jogou 20 minutos. Ele fez um gol e acabou o jogo tirando tinta da trave. Ele jogou 20 minutos. Estou chutando aqui, gente. Ele pode ter jogado 30, mas eu acho que é mais para 15 do que para 30. Ele jogou uns 20 minutos na minha cabeça aqui. Que seja meia hora. O cara fez um gol e acabou o jogo tirando tinta da trave. E o resto do jogo ele ficou assistindo no banco. Ele ficou assistindo o Botafogo fazer gols no banco. Qual a lógica disso, cara? Qual a lógica de rifar esse jogo? Vocês não almejam pré-Libertadores? Porra. Eu, sinceramente, não consigo entender. É muito amadorismo, muito erro, muita incompetência e muita coisa no Grêmio que não tem explicação. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.